Fala pessoal, mais uma vez a gente por aqui, hoje para falar sobre placa Mercosul. Tendo em vista a entrevista concedida pelo presidente eleito Jair Bolsonaro ontem, me preocupou muito essa entrevista, não com relação ao pensamento do presidente eleito, mas sim com a situação atual da placa Mercosul em relação ao que o presidente pretende. Então, hoje eu não fiz abertura, não fiz edição de vídeo, estou sendo direto e vou falar da maneira mais simples possível para que todos entendam o que está acontecendo e o que me preocupa para eu gravar esse vídeo com urgência. O que acontece é o seguinte, o presidente, em sua entrevista, segundo aqui a matéria da Isto É, falou o seguinte termo, abre aspas, essas placas não são de interesse nacional, reticências. No que depender de mim, vamos colocar um ponto final nisso se houver uma forma legal e se realmente for a melhor opção, fecha aspas. E além disso, ele argumenta, abre aspas, pediu um estudo mais acurado, reticências. Acredito que essa unificação das placas Mercosul só vai trazer transtornos para nós e mais despesas para os proprietários de veículos, fecha aspas. A minha preocupação atual é que o presidente ele está fazendo uma avaliação para saber se vai dar continuidade nessa placa ou não, vendo primeiramente se isso vai ser benéfico para a população brasileira e se não for benéfico pode haver uma revogação. Então, hoje, só o Rio de Janeiro está instalando essa placa e o resto do Brasil não. E a partir de 1º de dezembro, vai ter que colocar em todos os estados essa placa. Então, assim, a minha preocupação assim mais séria com relação a isso é colocar as placas no Brasil inteiro, que isso pode trazer um grande problema para a população brasileira. Aqui no Rio, segundo o próprio depoimento do Detran no processo que tinha deferido uma liminar para suspender a instalação dessas placas, eles argumentaram que não poderia voltar atrás, que o sistema já estava todo habilitado para a placa Mercosul. Então geraria um grande problema aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas no resto do Brasil, isso ainda não foi implantado. Se não foi implantado, deixa como está. Por quê? No Rio de Janeiro vai ser colocada essa placa Mercosul e o problema só fica no Rio de Janeiro. Então o mais sensato disso tudo é que seja suspensa, tá, o artigo 8º da Resolução 729 de 2018, que fala que 1º de dezembro será obrigatória a implantação dessas placas em todo o Brasil. O certo é suspender isso, deixar só o Rio de Janeiro em continuidade para não gerar nenhum problema para quem mora no Rio de Janeiro. E aí sim, fazer na transição, apresentar tudo que já foi feito para os novos gestores que vão assumir o CONTRAN, o Ministério, não sei se o Ministério da Cidade vai continuar, se a pasta do CONTRAN irá para o Ministério da Justiça ou para um outro ministério, mas assim que assumir a nova gestão, essa gestão fará uma análise e o certo mesmo seria ter uma audiência pública sobre essa questão e nessa audiência pública chamarem todos os técnicos, a sociedade, as empresas emplacadoras, para quê? Para discutir tecnicamente o que é melhor para ficar tudo resolvido nessa audiência, para depois se transformar isso num normativo e aí sim dar prosseguimento na instalação dessas placas, sendo que essa nova gestão vai ver se realmente vale a pena ou não. Eu não tenho nada contra as placas é uma evolução, é bom para que não aconteça clonagem nas placas de veículo, tem várias medidas de segurança, mas assim, na minha opinião, foi colocada a placa primeiro, para depois colocarem normas jurídicas, questões técnicas, foi tudo feito ao inverso, ou seja, tudo a toque de caixa, e não pode ser feito a implantação das placas da forma que foi feito. Teria que ter sido visto toda a questão de legislação, toda a questão técnica, a questão do intercâmbio de informações, que no próprio processo que eu estou acompanhando não foi comprovado em nenhum momento intercâmbio de informações entre os países. Então, essa placa que é colocada aqui, eu vou dar um exemplo, no Rio de Janeiro, se esse carro for para a Argentina, eu não sei se alguém vai conseguir consultar essa placa lá dentro do sistema do Brasil. Eu não sei, mas a princípio no processo que eu vi,
Não foi apresentado nenhuma, vou repetir, nenhuma prova que esse sistema de intercâmbio de informações está habilitado, não tem nada comprovado lá. Então, assim, me preocupa muito isso, para não dar uma insegurança jurídica. Se isso continuar da forma que está, sem parar agora para passar para os novos gestores, isso pode até violar o princípio da moralidade administrativa, pode gerar até várias questões jurídicas para os gestores. Então, assim, a única coisa que eu faço esse pedido para vocês compartilhem, para que isso chegue no maior número de pessoas possível. Para quê? Para que isso suspenda essa obrigação de 1º de dezembro, pare por aqui, faça todo o trâmite para a equipe de transição do novo presidente da República, para que esses novos gestores decidam como vão dar continuidade nesse processo. E aí sim, aí é que a gente vai saber o que vai acontecer, porque senão vai trazer grande problema para quem instalou essa placa agora. Vai que muda, não vai ser mais essa placa. Olha o prejuízo para todos os moradores do Rio de Janeiro. Imagina para todo o Brasil se for obrigatória essa placa. Isso que eu estou dando o alerta, entendeu? Para que as pessoas consigam entender dessa melhor forma. E além disso, uma coisa que eu tenho que deixar claro, infelizmente o Brasil tem um grande defeito: pensar como política de governo e não como política de Estado. O que é isso? A política de governo tem que fazer no meu governo, essa placa tem que entrar no meu governo, não importa a maneira que ele vai entrar, tem que entrar. Ou seja, foi tudo entregue, tudo na correria, foi tudo atropelando todas as etapas do processo para a implantação da placa. A placa está aí, segundo a mídia, segundo a população, está sendo uma bagunça isso. Isso está relatado, é só pegar esses depoimentos, nem eu que estou falando isso, é só pegar as entrevistas da população que foi feito na mídia, eles falam que ficou uma verdadeira bagunça. Isso não pode acontecer. Então, na política de governo, é para feito no governo, não importa como vai ficar, tem que ser no meu governo. É que nem obra inacabada de hospital e tudo, inaugura de qualquer jeito e depois outro governo que se vire. Então, se pensar como política de Estado seria o seguinte: eles construíam toda a implantação, montaria todo o sistema. Se não desse para terminar nesse mandato, já encaminharia tudo que foi feito para o próximo gestor na transição, e o próximo gestor ia começar daquela parte que foi feita para dar continuidade até o término. O maior beneficiado nessa história seria a população, não só a população, como também as fábricas de placas, sociedade, órgãos públicos. Todo mundo sairia ganhando com isso se realmente fosse implantado, se os gestores pensassem como política de Estado. Isso não traria tanto problema que nem está trazendo agora essas placas da Mercosul. A placa é uma placa boa, traz segurança, só que a forma que ela foi implementada é que está trazendo uma grande insegurança para todos nós brasileiros e para toda a sociedade num todo. Então, gente, eu espero ter esclarecido para vocês isso. Desculpa ter sido um pouco longo, mas esse alerta é para que todos nós tenhamos que pensar nessa situação para que não se agrave para o próximo mandato e gere ainda prejuízos para os novos gestores do Ministério e do CONTRAN. Um abraço a todos.